Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui na nossa maratona de direito ambiental fazer algumas apostas do que pode cair na sua prova do exame de ordem. Eu sou aqui o professor Alexandre Nápoles Filho e vamos tentar aqui adivinhar o que pode cair na sua prova com base no que já vem caindo no exame de ordem da OAB. Olha, cuidado com a política nacional do meio ambiente, principalmente com a parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional, a Lei 6938 de 81, uma lei que foi criada até antes da nossa Constituição Federal e que foi recepcionada por nossa Constituição Federal, essa lei ela trouxe aí regras para trazer a preservação, conservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente. E para tal, ela criou um sistema nacional composto pelos órgãos públicos, tanto da União, dos estados, federal e municípios. Então, ó, cuidado na hora da sua prova, porque esse Sistema Nacional do Meio Ambiente é composto somente por órgãos públicos. Não existe aí representantes da sociedade civil com assento, com missão na execução dessa política nacional do meio ambiente. Na sua prova, você vai precisar saber a diferenciação dos órgãos e as suas competências, tá? Então, ó, preste atenção nessa planilhazinha aqui, que eu preparei com muito carinho aí para vocês. O Conselho de Governo, ele é o órgão superior, tá? Conselho de Governo, ele é o órgão superior desse Sistema Nacional do Meio Ambiente. A finalidade dele é assessorar o presidente da República. Então, lembra assim, ó, Conselho de Governo, Governo Federal, ele assessora o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os seus recursos ambientais. Não confunda o Conselho de Governo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o chamado CONAMA, tá? Então, ó, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é um órgão consultivo e deliberativo. Isso é muito perguntado nas provas. As provas gostam de afirmar que o CONAMA não tem função deliberativa, não tem atribuição de deliberar sobre a política nacional do meio ambiente, e isso é falso, tá? O CONAMA tem várias resoluções que normatizam essa proteção ao meio ambiente, que visam aí regularizar e trazer padrões em relação à proteção e à preservação do meio ambiente. Então, o CONAMA, ele é consultivo, mas também é deliberativo. Preste atenção que o CONAMA, ele assessora, ele estuda e propõe ao Conselho de Governo, tá? Ele assessora, estuda e propõe ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais do meio ambiente. Então, ó, enquanto o Conselho de Governo assessora o presidente da República, o CONAMA assessora o Conselho de Governo. Então, qual é a pergunta clássica de prova? A pergunta das provas é afirmando que o CONAMA assessora o presidente da República. E isso é falso, tudo bem? Então, o CONAMA assessora o Conselho de Governo e também delibera, no âmbito de sua competência, sobre as normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, certo? Olha, essa competência deliberativa sobre normas e padrões tem a ver com a questão dos padrões ambientais. Então, qual é o pH da água adequado, qual é a quantidade de partículas suspensas de carbono que é aceitável no ar para não prejudicar a saúde animal e dos seres humanos, qual é a quantidade de sódio, de ferro, de materiais pesados, de chumbo na terra e na água, que são excessivos ou necessários para um ambiente sadio. Então, ó, esses padrões, quem vai estabelecer aí é o CONAMA. E aí as provas gostam de afirmar também que o CONAMA tem função executiva. Não. Quando falar de qualquer função de administrar, de executar, isso não tem nada a ver com o CONAMA. O CONAMA ele tem uma função consultiva e uma função deliberativa. Então, se na sua prova a alternativa afirmar qualquer coisa no sentido de que o órgão tal ele vai
administrar, o órgão tal ele vai executar, o órgão tal ele vai fazer qualquer trabalho operativo. Isso não é função do CONAMA. Isso aí vai ser função dos órgãos executivos. Quais são os órgãos executivos? O IBAMA e o ICMBio. Não confunda as atribuições do IBAMA e do ICMBio com as atribuições do Ministério ou Secretaria do Meio Ambiente. Porque o Ministério do Meio Ambiente ele vai ser o órgão central que tem a função de planejar, de coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, essa política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente é o órgão central. Já o IBAMA e ICMBio são os órgãos executores federais. Então, cuidado com esses detalhes na hora da sua prova. No âmbito estadual e no âmbito municipal, cada órgão ambiental ali vai ter as suas atribuições criadas pela lei, pelo regulamento próprio e que vão estabelecer aí as suas atribuições. Beleza? Tranquilo? Outro ponto importante acerca da política nacional do meio ambiente. Não confunda a concessão florestal com servidão ambiental, tá? Ambiental, tá? Olha, ambos são instrumentos da política nacional do meio ambiente, tanto a concessão quanto a servidão. A servidão, inclusive, caiu no último exame de ordem da OAB, no exame de ordem 30º exame de ordem da OAB. Tá? Então, qual é a diferença desses dois? Isso é uma aposta que eu faço para o seu próximo exame de ordem. Tá? Então, a servidão ambiental é uma renúncia espontânea do proprietário de um imóvel. Então, o próprio proprietário ele vai dispor de sua área para que ela seja objeto de proteção e preservação ambiental. É uma renúncia espontânea. Já a concessão florestal não é uma renúncia espontânea. A concessão florestal é uma delegação onerosa feita pelo poder público, tá? Então é o poder público dizendo ao particular que está num processo de concorrência ali na licitação, que quer explorar economicamente aquela área, explorar os recursos naturais daquela área. Então o poder público ele fala, olha, eu vou abrir aqui um processo licitatório para que você, particular, explore economicamente essa área ambiental e eu vou fazer isso por meio de um processo licitatório na modalidade concorrência, tá? Então, ele faz um processo licitatório na modalidade de concorrência para que essa pessoa jurídica faça uma exploração dessa área via manejo florestal sustentável. Então, a exploração dessa área de concessão florestal se dá pela forma, pela via do manejo florestal sustentável, tá? Não esqueçam na sua prova que não é qualquer particular que pode concorrer nessa licitação. Então, a pessoa física não pode concorrer, bem como a pessoa jurídica estrangeira, tá? Só a pessoa jurídica nacional é quem pode concorrer aí para ter o direito de explorar essa área via manejo florestal sustentável, ter essa concessão florestal. Tudo bem? Não esqueçam que essa empresa, ela vai ali explorar via manejo florestal sustentável por sua conta e risco, ok? E por tempo determinado. O tempo determinado pelo edital licitatório, ok? Beleza? Já a servidão ambiental é diferente. A servidão ambiental é essa renúncia espontânea pelo proprietário que vai ganhar o direito de ter a isenção do ITR, o tributo federal, o imposto federal, e vai também ter a possibilidade de comercializar a cota de reserva ambiental. Comercializar essa cota aí no mercado da Bolsa de Valores. Observe que a servidão ambiental, ela pode ser feita em toda a área do imóvel ou em uma parte dela. E essa servidão é como se fosse uma servidão administrativa. Ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Para ter validade essa servidão ambiental feita por esse particular, ele deve fazer isso, essa verbação no cartório de registro de imóvel. Não esqueça que
essa servidão pode ser feita tanto por uma pessoa física quanto por uma pessoa jurídica, tá? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode fazer servidão na sua própria terra, no seu próprio imóvel, tá? Essa servidão, ela pode ser feita por instrumento particular, por contrato administrativo, bem como termo administrativo, bem como instrumento público, tá? Então, são essas três formas: instrumento público ou particular ou termo administrativo. Não esqueçam que a servidão pode ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado, tá? A concessão florestal é por tempo determinado. A servidão pode ser tanto por tempo determinado quanto por tempo indeterminado. Não esqueçam que na servidão ambiental tem um tempo mínimo, um prazo mínimo dessa servidão. Qual é o prazo mínimo? 15 anos. Mas é possível você fazer uma servidão que seja ad eterno, perpétua. Essa servidão, ela pode ser cedida, alienada, transferida, desde que esses atos sejam registrados também no cartório de registro de imóvel, averbado lá no cartório de registro de imóvel, tá? E essa servidão pode ser feita a título oneroso ou a título gratuito. Por fim, não esqueça que é proibida a realização de servidão em área de reserva legal ou em área de preservação permanente. Por que isso? Porque nessas áreas você já é obrigado a preservar, conservar o meio ambiente, tá bom? Quero também falar um ponto importante que é acerca do licenciamento ambiental, esse procedimento administrativo ambiental que é obrigatório quando você está diante de uma atividade empreendedora que utiliza recursos naturais e que é efetiva ou potencialmente poluidora, degradadora, e que gera aí um dano ambiental. Não esqueçam na hora da sua prova, não é qualquer atividade empreendedora que precisa do licenciamento ambiental. Se a sua atividade empreendedora ela não faz uso de recurso natural, se ela não degrada o meio ambiente, não precisa de licenciamento ambiental. Ok? Beleza? Esse licenciamento ambiental, ele é trifásico. Existe a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Só a partir da licença de operação é que o empreendimento pode efetivamente vir a funcionar, abrir as portas e começar a produzir para a sociedade, ok? A licença prévia tem que ocorrer, o nome já diz, antes da atividade estar funcionando. Então, imagina você estar ali no planejamento ali, para abrir uma empresa e tal, é nesse momento do planejamento que você busca essa licença prévia. Você não pode abrir as portas e depois buscar o licenciamento, porque senão você pode receber multa e inclusive não vir a funcionar, ok? É importante destacar que todos os entes federativos tem competência para promover o licenciamento ambiental, que dispõe a Lei Complementar número 140, nos seus artigos 7º, 8º e 9º, tá? O artigo 13, ele vai dispor que os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, de acordo com cada competência descrita pela Lei Complementar número 140, né? Então, cada ente federativo vai ter as suas atribuições de fazer o licenciamento de acordo com as características daquele tipo de empreendimento, tá? Então, não confunda na hora da sua prova a competência para licenciar com a competência para fiscalizar. Uma coisa é a competência para você licenciar. Então, todo ente federativo pode licenciar e cada um vai ter uma área de atribuição. Beleza. Para cada tipo de empreendimento, vai ser um ente federativo competente para licenciar. Ocorre que, quando você está falando da competência para fiscalizar, todos os entes federativos podem fiscalizar o cumprimento ou o descumprimento de normas do outro ente federativo, inclusive aplicando multas. Cuidado também na hora da sua prova para você não confundir a atuação supletiva com a atuação subsidiária do licenciamento. Então, quando não existir no município um órgão ambiental, por exemplo, você vai ter uma competência supletiva do Estado que vai substituir a atribuição do ente federativo municipal
para realizar aquele licenciamento. Então, ó, se em um determinado município, uma atividade empreendedora que utiliza recurso natural e que gera ali um potencial, um efetivo dano ambiental, se nesse município não tem um órgão público ambiental e esse empreendimento deseja desenvolver atividade ali, ele vai buscar esse licenciamento no órgão estadual, tá? E esse órgão estadual vai desenvolver essa atividade supletiva de licenciamento, ou seja, substituindo o órgão público municipal, independentemente da vontade do órgão público municipal, porque já que não existe um órgão público municipal ambiental, então esse órgão público estadual ele vai substituir essa função do órgão público municipal, tá? É diferente da competência da atuação subsidiária desse licenciamento. Aqui na atuação subsidiária, o ente da federação vai auxiliar o outro ente no desempenho de suas atribuições decorrente aí de competências comuns, tá? Então, aqui haverá uma cooperação a ser prestada por ente federativo diverso, devendo haver a provocação, o pedido desse ente federativo em relação ao outro. Então, ó, imagina que o Estado vai fazer ali um licenciamento muito grande, em que envolve, inclusive, uma atividade que pega para fora da fronteira do estado dele, né, pegando inclusive o outro estado. Então, nesse caso aí, pode-se pedir aí a ajuda, né, o auxílio do órgão do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente e dos seus órgãos do Ministério do Meio Ambiente para realizar esse licenciamento, ok? Isso vai ser então uma atividade de auxílio, não é uma atividade de substituição. Haverá somente um auxílio e esse auxílio tem que ser provocado a pedido do ente federativo menor, no caso aí do exemplo que eu dei, do Estado. Para cada tipo de licença, lembrem que há prazos de validade, o que a gente já comentou aqui, o que as provas gostam de cobrar, os prazos máximos de cada tipo de licença, com base na Lei Complementar número 140, tá? Então, ó, na licença prévia, o prazo máximo será de 5 anos. Na licença de instalação, o prazo máximo de validade da licença vai ser de 6 anos. E de operação, 10 anos. Olha, para tu não esquecer, se liga aqui, ó que dica importante. Licença de operação não tem um O, operação O, não parece com 0. Então, ó, 0, 10, operação. Fica fácil de tu lembrar isso. Então, ó, o órgão ambiental competente, ele vai estabelecer ali os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando isso no respectivo documento. Mas ele deve levar em consideração esses prazos máximos, não podendo ultrapassar esses prazos máximos de 5, 6 e 10. Não esqueça que na licença de operação, o prazo mínimo será de 4 anos. E nas demais, vai se respeitar o que tiver previsto no cronograma de instalação e de elaboração de empreendimento. Beleza? Essas licenças, elas podem ser prorrogadas, tá? O prazo de licença pode ser prorrogado, tá? Agora, só na licença de instalação e na licença prévia, tá? A de operação não pode. Pode haver também a renovação da licença. Para haver a renovação da licença, o empreendedor ele tem que requisitar essa renovação até 120 dias antes da expiração. E ao fazer isso, e ao solicitar, automaticamente haverá essa renovação da licença. Vamos lembrar também alguns aspectos importantes do estudo do impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental que é uma forma de se avaliar um impacto ambiental que tem previsão em nossa Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º. Não esqueçam que o estudo de impacto ambiental é um dos instrumentos para colocar em prática a Política Nacional do Meio Ambiente. Esse estudo de impacto ambiental, ele deve ser público e ele não precisa ocorrer para qualquer tipo de empreendimento, tá? Isso é muito explorado nas provas, tá? O estudo de impacto ambiental, ele só é exigível para atividades que utilizem recursos naturais e que sejam significativamente degradadoras
do meio ambiente, que traga um significativo dano ambiental, tá? Então não é para qualquer tipo de empreendimento. É para empreendimento tipo uma rodovia, uma ferrovia, um porto, um aeroporto, algo grande que traga aí uma significativa degradação ao meio ambiente, tá? A resolução 01 de 89 do CONAMA, ela vai trazer aí quais são as atividades no rol exemplificativo, no artigo 2º, quais são as atividades que precisam aí do EIA, né, do Estudo de Impacto Ambiental. A grande questão é, e se tiver alguma atividade que não está nesse rol lançado na resolução do CONAMA? Pode a autoridade ambiental ainda assim exigir a elaboração do EIA? A resposta é sim, pode, mesmo não estando no rol lançado da resolução do CONAMA, pode a autoridade ambiental competente para licenciar, para fiscalizar e monitorar, pode essa autoridade ambiental exigir a elaboração de um EIA, de um estudo de impacto ambiental. Outro ponto importante, o EIA ele deve ser elaborado antes da licença prévia, tá? O EIA ele deve ser elaborado antes da licença prévia, tá? Esse EIA ele é público, como a gente já falou, e como decorrência dele vai ser elaborado um relatório de impacto ambiental, que é o que a gente chama do RIMA. Esse relatório de impacto ambiental, ele deve ser elaborado numa linguagem clara e objetiva. Não pode ter uma linguagem rebuscada ao ponto de uma pessoa comum não compreender as conclusões, as anotações, as observações lançadas nesse relatório. Por que isso? Porque o relatório, ao ser público, ele tem que dar a oportunidade da população fiscalizar, fazer esse controle social. Tudo bem? Outro ponto importante, quem tem a competência, a obrigação de elaborar esse EIA? Quem é que vai pagar por isso? É o empreendedor. O próprio empreendedor que quer desenvolver a atividade, é ele quem paga pela elaboração do estudo. É ele quem vai pagar para aquela equipe técnica multidisciplinar que vai realizar esse estudo de impacto ambiental. Não esqueçam que essa equipe ela vai ser responsável solidariamente com o empreendedor pelas informações que ela coloca ali naquele documento. Então, se daquela atividade ocorre algum dano ambiental, e vocês sabem, no direito ambiental, a responsabilidade por dano ambiental é uma responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa. Olha, se ocorrer algum dano ambiental, essa equipe multidisciplinar que fez o EIA responde solidariamente com o empreendedor. Beleza? Também é importante a gente destacar que, por ser um documento elaborado pelo empreendedor, esse estudo de impacto ambiental, ele não tem natureza jurídica de ato administrativo. Qual é a consequência disso, Alexandre? A consequência disso é que a autoridade pública ambiental não estará obrigada, vinculada a respeitar as conclusões lançadas por esse documento, podendo ser ela, inclusive, contrária ao EIA. Tá bom? Para a gente finalizar, eu quero que vocês lembrem das unidades de conservação. Eu quero que vocês lembrem que existem dois grupos de unidade de conservação. A unidade de conservação de proteção integral e a unidade de conservação de uso sustentável. E na prova, eu quero que vocês lembrem quais são as unidades de conservação que permitem que o particular esteja ali dentro, e quais são as que não permitem. Então, aí na sua tela, lembrem desse artigo 14, esse artigo 14 da lei da unidade de conservação da natureza. Olha, as unidades de proteção integral, o artigo 8 e o artigo 14 trata de uso sustentável. A de proteção integral são 5. A estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Então, a estação, a reserva e o parque é área pública, ou seja, não pode ter um particular aqui dentro. Se tiver algum particular aqui dentro, ele deve ser desapropriado e deve haver a indenização dele. Já no monumento natural e no refúgio de vida silvestre, pode ter um particular ali dentro.
Na unidade de conservação de uso sustentável, a gente tem a área de proteção ambiental, a APA, que é uma área pública ou privada, a área de relevante interesse ecológico, que pode ser uma área pública ou privada, ou seja, pode ter particular nessas duas. Temos também a Floresta Nacional, que é pública, a Reserva Extrativista, que é pública, a Reserva de Fauna, que é pública, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é pública, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é a única em área privada e constituída em caráter perpétuo. Então, olha que dica importantíssima. Falou reserva, olha, falou reserva, tá vendo aqui, ó, reserva. A gente está falando de uma área que não pode ter particular ali dentro, com exceção da reserva particular, ó, o nome já diz, reserva particular do patrimônio natural. Então, falou reserva, como regra, não pode ter um particular atuando ali dentro, ele deve ser desapropriado e indenizado. Beleza? Eram essas as observações, eu sei que foi um pouco rápido, mas eu queria passar muito conteúdo para vocês. Dê um pausezinho em algumas partes aí que você acha que precisa ter um pouco mais de atenção. Fica atento a essas dicas, porque certamente aparecerá no seu exame de ordem. Gostou? Então, ó, me dá um feedback, eu quero saber o que é que você achou. E se você tiver alguma dúvida, você pode tirar comigo diretamente lá no meu Instagram, no @AlexandreNápoles. Tá bom? Espero que vocês tenham um sucesso, que consigam o seu sonho de se tornar um advogado, uma advogada. Um abraço a todos.